E hoje, sentadinho na nossa fileira VIP, o Daniel, que está aqui do meu lado. A gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo que ele está encenando aqui na capital paulista, no Teatro Raul Cortez. O Inoportuno. Inoportuno. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por nos receber. Poder falar um pouquinho dessa história. Eu sei que vocês fizeram 2 temporadas no Rio, agora aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho desse texto, um pouquinho do seu personagem. A primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala nessa peça é uma coisa que virou um pouco um lugar comum ao se falar sobre um monte de peças, que é a ideia de falar sobre incomunicabilidade. E a gente está com uma tendência a achar que essa incomunicabilidade é uma coisa humana, que é uma coisa profundamente do homem, como se fosse uma qualidade inerente do homem, e a gente esquece que a gente está sempre dentro de um espírito do tempo. Eu acho que a gente está num tempo de incomunicabilidade. O ser humano não teria sobrevivido se ele não soubesse se comunicar, se ele não... a gente era um macaquinho muito frágil, muito despreparado, e depois já como hominídeo, a gente era muito fraco para não existir, sobreviver sem comunicação. E qualquer pessoa que faz teatro, no fundo, sabe a necessidade que a gente tem um do outro e a necessidade de... E se essa peça, se o Inoportuno, que chamava O Zelador, né, no original, fala sobre incomunicabilidade, eu acho que ela fala mais sobre uma outra coisa, ela fala mais sobre como os oprimidos se alternam na posição de opressores de outros oprimidos. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento, da mesma forma que a incomunicabilidade. Lembrando um outro autor tão grande, talvez até maior do que o Pinter, que é o Brecht, a gente tem sempre que se perguntar, quando fala dessas questões sociais, a quem isso interessa. E o fato é que a nossa incomunicabilidade, a dificuldade de sair das nossas próprias bolhas e principalmente de entrar na bolha do outro e de fato conversar, interessa muito a muito poucas pessoas. E é por isso que isso está sendo mantido. Isso não é uma característica que a gente possa ter certeza que é do ser humano. Isso é o espírito do tempo. Isso está sendo fomentado, isso está sendo divulgado, isso está sendo estimulado de várias maneiras, mas não é assim que o ser humano é. A gente não sabe como o ser humano é. A gente só sabe como é o ser humano no tempo. Então eu acho que essa peça fala muito sobre como a gente chega em lugares de incomunicabilidade e principalmente isso, como os oprimidos fazem o papel de opressores diante de outros oprimidos e como eles trocam de lugar o tempo todo. E no final, é uma coisa que não aparece na peça, a peça não é política nesse sentido, ela é política de uma maneira muito indireta. E no final tem alguém ganhando com isso. E certamente não são aqueles 3 que estão ali no caso do Inoportuno. E a identificação do público eu sei que é muito grande, né, Daniel? Porque o Pinter é brilhante, porque apesar de uma tradição que ele vem, né, de ter sido muito influenciado, ao que dizem, eu não sou um especialista em Pinter, pelo Beckett, ele tem uma coisa muito humana nos personagens. Ele chega ao absurdo pela humanidade dos personagens. Tudo que acontece poderia acontecer. E poderia acontecer porque aquelas pessoas são aquelas pessoas e não outras. Isso é o que torna a peça muito engraçada, às vezes, de uma maneira
terrível, às vezes puramente engraçada, mas e é isso que permite uma identificação, porque todos nós nos vemos nesses três caras, porque a gente ri do que dói. E quando você se identifica, a gente ri porque dói. E as dores deles estão muito presentes e muito fáceis de se identificar, assim como os desejos, a autocomiseração, a raiva, momentos de um enorme carinho e generosidade que acontece também na peça e tal. Ele me fala de tudo, qualquer grande peça acaba falando de tudo. E necessária nesse momento. E né? absolutamente necessária, porque é preciso lembrar que a gente é capaz de se comunicar, ver o que acontece quando a gente não consegue e, principalmente, estar no teatro, porque o teatro sem nenhuma necessidade de uma mensagem necessariamente política, quer dizer, assim, obviamente política, o teatro é um lugar de resistência. Por mim, inclusive, eu já propus à produção que se desse a gente fazia debate todo dia, porque era bom a gente voltar a conversar. A gente precisa voltar a conversar. Isso vale para o Brasil como vale para o mundo inteiro, mas no Brasil essa incapacidade de conversar virou um drama que aliás, já está matando muita gente. Muita gente está morrendo e vai morrer mais gente por causa disso. Temporada aqui no Teatro Raul Cortez até 29 de setembro, dedicação total ao espetáculo? A gente está levantando também uma outra brincadeira, assim, que é um espetáculo mais, uma comédia mesmo e tal, que a gente vai fazer só 8 semanas, 4 semanas, mas dedicação total enquanto a gente está aqui em cena e pensando nessa peça. Bacana. Daniel, quero te agradecer pela atenção conosco, desejar muito sucesso para essa temporada aqui em São Paulo. Foi que eu falei com o André, com o El. Que a gente volte a divulgar que o espetáculo teve temporada prorrogada. Tomara que isso aconteça, porque eu acho que é um espetáculo ele é muito divertido, apesar de tudo, né? A gente fala de coisas terríveis e parece que está, mas ele é divertido. Bacana. Teatro Raul Cortez, aqui dentro do FEComércio, Rua Dr. Plínio Barreto, 285, na Bela Vista, sessões sextas às 9h30, sábado às 9h, domingo às 7h, até 29 de setembro. Tá todo mundo convidado. Daniel, obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado a você. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!